Rapaz, aqui em Rio Verde a coisa tá tão feia que esse corona aí que eu nem tô saindo nem para cortar o cabelo. É, Nossa, aqui tá terrível. Não sei se vocês têm notícia daqui de vez em quando, passa no jornal. não, mas a situação tá meio complicada em todo lugar, né? Aqui, por conta da BRF, né, são 10 mil funcionários. A Hum, metade foi testado positivo, né, desses funcionários. sério, cara? Olha só. E então esse trem esparramou na cidade. Ai do céu, e eu nem tô indo pra escola, né? Já não tá indo para Sim, o sim. instituto, tá em Aham. casa direto. Aqui a realidade é essa mesmo, é trabalhar na prevenção. Que coisa. Tá É, feio esse negócio pra cá. e na verdade, cara, não tem previsão, né? Não tem nada, né? Tem. Esse negócio aliviar, o cara desenvolver as atividades como era antes. Mas sabe que tá mudando tanta coisa em tão pouco tempo, inclusive essa nossa realidade de contato virtual, que tá todo mundo está se obrigando, né, a dar jeito de se inteirar dessas tecnologias, né? É. Que inclusive está viabilizando essa nossa live, esse nosso encontro. Pois é, né? Algo assim que talvez não seria difícil de acontecer, né? Pois é às vezes a gente precisa de uma coisa que force, né, a mudança, né? Uhum. Então, eu acho que tudo, né, também traz um outro lado positivo das coisas. Obviamente que o aspecto da saúde, né, é mais importante, prioritário, mas estamos aí tentando se adaptar a tudo isso aí, tá? Então, eu quero dar as boas-vindas ao pessoal que está participando da turma de zootecnia da disciplina de melhoramento genético animal 2, né, que seria uma parte mais aplicada desses conceitos que envolvem essa teoria do melhoramento animal. E dentro das nossas propostas de estudo, que já o pessoal já tem disponível na plataforma Moodle, temos na primeira unidade uma abordagem das ferramentas de identificação de animais ditos geneticamente superiores, diferenciados, que são as provas de desempenho individual, ou as provas de ganho de peso, ou as provas de controle leiteiro, né? Então, nesse aspecto, a gente dá muita ênfase na questão da coleta de fenótipo, as informações produtivas, aquelas que interessam, que fazem parte do objetivo de um programa de melhoramento, de seleção de animais. E o que me chamou a atenção na atualização, né, desses conceitos, que a gente também procura trazer o que está sendo feito de novo, de recente, porque vocês vão entrar no mercado de trabalho já com noção do que está sendo conduzido em relação à coleta de dados e que tipo de informação. E o que me chamou a atenção foi justamente o CAR, que é o consumo alimentar residual, né, que é uma medida aí de eficiência alimentar que está sendo muito implementada atualmente em bovino de corte, mas também em outras espécies ruminantes, mas hoje o tema vai ser em bovino de corte, com muita divulgação em instituições que trabalham com pesquisa e de ampla divulgação na mídia, como por exemplo a Embrapa. Mas não é só a Embrapa que faz isso, né? Então eu me interessei muito por isso, porque querendo ou não, é uma informação para nós não muito trabalhada em graduação e por uma coincidência ou não, mas não acredito em coincidência, eu acredito em Deus que está sempre guiando nossa vida, me aparece o Dr. Tiago Pereira Guimarães, né, para a gente trabalhar uma outra temática de estudo, mas que acabamos então chegando nesse ponto justamente da análise e aprofundamento do que significa o consumo alimentar residual. Ele trabalhou na sua pós-graduação justamente com esse tema. Então eu fico assim muito feliz do professor Tiago aceitar o nosso convite, porque ele é um especialista na área, né?
né? E nosso intuito aqui de oferecer a vocês, alunos, um conhecimento aprofundado e detalhado, mas também de uma pessoa que entende, que trabalhou com isso, para nós é uma grande satisfação, um grande prazer, né? De não ter só você aqui, professor Tiago, aceitando esse nosso convite, participando, mas também dos alunos que estão aí fazendo um esforço, se adaptando em participar aqui conosco dessa live, tá? Pessoal, vocês têm aí toda a liberdade, né, de fazer uso do microfone, quem se sentir aí interessado, né, em algum esclarecimento. Mas de início eu quero então passar a palavra para o professor Tiago. Ele é professor do Instituto Federal Goiano, tem um doutorado, né, mestrado, doutorado na área de ciência animal. E ele atua na cidade de Rio Verde, em Goiás, que é uma cidade em que muito promissora, né? Não só na parte de agricultura, mas também na parte de pecuária em geral, inclusive na questão de monogástricos. Mas hoje a gente vai trabalhar com uma informação muito usual em ruminantes, tá bom? Então eu desejo aqui uma boa live para nós, bons estudos, né? E a palavra é contigo então, professor Tiago. Obrigado por enquanto. Eu que agradeço, Paulo. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem aí. É um prazer, né, Paulo, que a gente está aqui falar um pouquinho, né, desse trabalho grandioso aí que a gente desenvolveu. A gente precisa divulgar, né, porque foi um trabalho bastante dispendioso e é uma medida, né, que é bastante promissora e a gente vai ver aí durante a apresentação que é algo que, né, vai ajudar bastante aí nessa parte de eficiência dos animais e também no custo de produção dos animais. E a gente trabalha sempre com isso, né, tentando reduzir os custos de produção para melhorar aí a atividade. Será que o pessoal tá ouvindo bem aí? Para a gente poder começar? Vamos perguntar para o pessoal. Pessoal, alguém está com dificuldade aí para... Bom dia, professor. Bom dia, Tiago. Tudo certo por aqui? Que maravilha. Obrigado, Jailson. Obrigado. Aí, se você quiser, pode gravar. O pessoal parece que está pedindo ali, se quiser. Não, a nossa live já foi comentada, ela já está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois na nossa plataforma aqui de comunicação, que é a plataforma Moodle, o link o pessoal acessar quando quiser, ok? Obrigado. Tá ok. Bom, então dessa forma, eu vou inserir a apresentação aqui. Aí a gente vai conversando, pessoal. Na medida que vocês, né, quiserem parar aí, fazer qualquer pergunta, vocês podem abrir o microfone aí e falar sem problema, tá? A gente para e tenta responder. Bom, então, meu nome é Tiago, tá? Sou zootecnista, formei no IF Goiano, Campus Rio Verde, né, em zootecnia, em 2010, então recente ainda. Mestrado em ciência animal na Universidade Federal de Goiás, doutorado também na mesma instituição, e hoje atuo como professor aí da área de bovinocultura, né, de corte e leite, no Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Bom, então esse trabalho aí que a gente desenvolveu foi no mestrado, esse trabalho já vinha sendo realizado, né, pela Embrapa, como o Paulo falou, e também no mundo inteiro, né, vários países aí já estão, né, já fizeram aí vários testes com diversas raças, né, de animais, avaliando o consumo alimentar residual. Então, se vocês procurarem aí no Google, aí, vocês vão encontrar diversos trabalhos científicos analisando aí essa variável. Primeiro, né, esse trabalho ele iniciou aí em 1963, né, com um pesquisador chamado Koch. Então, ele que
validou esse trabalho, essa forma, né, de mensurar a eficiência, né, de bovinos. Uma das medidas de eficiência que é mais utilizada, né, hoje em dia, vocês sabem muito bem que é a conversão alimentar. Porém, a conversão alimentar, ela só leva em conta, né, o consumo de matéria seca dividido pelo ganho de peso, né, do animal. Então, é uma medida assim que não leva em conta o peso do animal. Talvez você pode ter aí 2 animais, né, um com 400 quilos de peso, o outro com 500, com a mesma conversão alimentar. Né? Então, assim, o consumo alimentar residual ele veio para poder eliminar, né, esses possíveis erros aí que possa ter, né, com o tamanho do animal. Então, vocês vão ver daqui a pouco, né, eu vou mostrar para vocês que para a gente calcular esse consumo alimentar residual, leva em conta, além do ganho de peso do animal, o peso do animal também. Então, é uma medida mais eficiente, né, para a gente poder estar avaliando os animais. Bom, então... Esse é um aspecto importante, né? Porque até então a gente tem noção de que eficiência alimentar é a conversão alimentar de quilo de consumo por quilo de ganho, né? Mas existem, então, no caso, essas outras influências relacionadas com tamanho de animal e tal, que pode, então, dar uma distorcida, né, no que seria realmente a eficiência alimentar. Sim. E assim, quando se seleciona, né, bovinos apenas pela conversão alimentar, existe uma tendência, né, dos animais selecionar animais cada vez maiores, né? E é visto que selecionar animais cada vez maiores, com peso adulto muito grande, não é muito bom, porque isso acaba que a exigência de mantença desses animais passa a ser muito grande, né? E aí o custo com esses animais, né, pensando aí em vacas de cria, vacas muito grandes, né, vai ter um custo de manutenção muito grande também. E ela vai te dar um bezerro por ano, o mesmo bezerro com a vaca menor. É lógico que envolve outras coisas aí também nesse pensamento. Certo. Então, a eficiência, né, da pecuária brasileira, ela tá melhorando bastante, né, como a gente já iniciou a conversa, né, então a Embrapa já tem uma linha de pesquisa, eles já têm um grupo genético de animais, uma linha, né, de animais com baixo CAR e uma linha de animais controle, né, então eles vêm trabalhando com esses animais já há alguns anos. E então, além da Embrapa, várias universidades, junto com programas de melhoramento genético, também vêm trabalhando aí, inserindo, né, essa nova característica aí nos programas de melhoramento genético. Então, além das várias mensurações, né, que são feitas nos animais para poder se fazer a seleção desses animais, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, estão incluindo também a eficiência alimentar, que é uma medida muito importante, né, que tem a sua herdabilidade, né, uma certa herdabilidade, passando isso aí para suas progênies. E aí a seleção dos animais, né, como está descrito aqui por Landa, né, em Almeida 2004, desde essa época, né, os programas de melhoramento genético, eles visam o quê, né? Primeira coisa, aumentar o peso para diversas idades. Né? Então, todo programa de melhoramento genético, o que eles fazem? Pesa o bezerro ao nascimento, aos 150 dias, ao ano, ao sobreano, e a tendência é de ir selecionando animais mais pesados a cada ano. Então, entra naquilo que a gente falou, né? A eficiência alimentar ficando para trás. Ganho de peso diário, né? É outra medida que se faz, né, nos programas. Aí vem outras medidas de morfologia, né, morfométrica, circunferência escrotal, conformação, precocidade. Tem também aí intervalos entre partes, que é muito importante, né? Mas a eficiência alimentar, né, ficou assim deixado para trás pelos programas de melhoramento genético. E é isso aí que a gente propõe, né, que vários autores propõem, né? A melhora na eficiência alimentar. Por quê? Porque é uma ferramenta
importante economicamente, né? E aí nós temos aí um autor, né, Pacheco, 2006, que já falava lá que a alimentação dos bovinos tem um custo aí de cerca de 70% a 85%, né, tirando o preço do animal, né? Então, a alimentação é um custo muito alto. Então, o professor Paulo Santana aí, desde 2006, junto com o professor Hestre, que é o nosso pai aí, né, nosso pai aí de orientação, desde essa época ele já desenvolveu esses trabalhos aí, demonstrando aí quanto que o custo com a alimentação dos animais é alto. E aí a eficiência alimentar ela veio para poder selecionar animais, né, por essa característica, para tentar reduzir esses custos com a alimentação, né? E aí para obter, né, mais lucros aí no confinamento. Não só no confinamento, né, como é uma característica também que ela tem a sua certa herdabilidade, isso aí também é válido para animal desde o crescimento até a terminação. Bom, e aí, pessoal, a conversão alimentar e a eficiência alimentar, né, são as ferramentas aí que o pessoal vem utilizando há muitos anos para ajudar na seleção dos animais. Como eu disse para vocês, né, tem esses autores aí, Herd, 2000 já falaram, né, que já publicaram demonstrando aí que essa seleção pela conversão alimentar vai resultar na escolha de animais pesados a cada geração, né? E isso aí vai aumentando, então, o tamanho corporal desses animais, aumenta a taxa de crescimento, porém aumenta também as despesas com alimentação. Aumenta, né, o custo desse animal aí com manutenção, né? E aí, o CAR, o que significa o CAR, né? O consumo alimentar residual. Ele nada mais é do que, né, para a gente encontrar esse consumo alimentar residual, a gente vai fazer uma regressão, né, para descobrir qual que seria, né, o consumo estimado para cada animal. Então, assim, a gente leva em consideração o ganho de peso do animal. O CAR, ele só é calculado após o período de experimentação. Então, a gente vai tratar desses animais, né, durante todo o período experimental ali. Então, nesse caso aqui, foram 120 dias, né, de experimentação, tratando desses animais diariamente, pesando o alimento, né, que fornecia para esses animais, pesando as sobras. Então, a gente, né, calculou o peso, o consumo real desses animais, consumo diário real. E o cálculo do consumo de matéria seca estimado, a gente faz, então, logo depois, né, do término desse período experimental, e ele nada mais é do que o consumo real, né, o consumo observado, de matéria seca observado, em função do ganho médio diário, mais o peso médio metabólico do animal. Né? Então, usa-se o peso médio metabólico para poder eliminar ali aquele problema ali de comparar animais de pesos diferentes. Então, a gente eleva o peso de cada animal, né, o peso médio do animal a 0,75 para eliminar esses problemas, né, de comparação entre animais de pesos diferentes. E aí o CAR, ele é o quê? Ele é o resíduo. Então, ele é o consumo observado, o consumo real, né, dos animais, menos o consumo estimado. Então, eu lembro, né, a vocês que o consumo estimado, ele é estimado em relação ao peso e ao ganho de peso, ok? Bom, e aí depois que a gente faz, né, esse cálculo, né, do CAR, a gente vai ter animais de CAR negativo, né, de resíduo negativo, ou seja, aqui suponhamos que o consumo de um animal X o observado foi de 10, porém o estimado para ele era de 9. Então, significa que esse animal tem um CAR negativo de menos 1, né? Então, isso é o resíduo. Ou seja, ele comeu 1 quilo
a menos daquilo que era estimado para ele. E isso a gente, né, como foi corrigido pelo ganho de peso, né, a gente compara dois animais. O consumo dos dois animais, como eles têm ali o peso próximo, né, então pensando em dois animais lá de 400 quilos, os dois, pelo peso deles, eles devem ter o consumo estimado da mesma quantidade. Né? Suponhamos lá que o consumo estimado para esses dois animais seria lá os 10 quilos de matéria seca por dia. Porém, o animal X comeu 9, o animal Y comeu 11. Então, o animal X ele é carne negativo, menos 1, porque ele comeu 1 quilo a menos do que estava estimado para ele, e o animal Y comeu 1 quilo a mais daquilo que estava estimado para ele. Então, ele é CAR positivo, né? Ele comeu mais. E o professor Tiago, mas e no caso o estimado é baseado em normas de exigência nutricional, tipo NRC? É por uma regressão, Paulo. Então, a gente faz uma regressão do consumo observado real junto com o peso do animal e o ganho de peso. Certo. Então, a gente faz uma regressão dessas variáveis e encontra ali o consumo estimado. Entendi, certo. Uhum. Então, os animais de alto CAR, o consumo observado é maior do que o estimado. De baixo CAR, o consumo estimado é menor do que o consumo observado é menor do que o estimado. E aí a gente quer selecionar os animais de CAR negativo, né, de consumo alimentar residual negativo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a planilha lá, acho que vai ficar melhor de entender, Paulo. Bom, a seleção, né, dos animais pelo consumo alimentar residual, ela, segundo os autores arte ali, né, tem que ser feita, é ideal ser feita em duas fases, em que a primeira fase avalia-se, né, todas as características de crescimento do animal. Depois eu vou mostrar para vocês quais foram as características desse experimento, né, que foram avaliadas. Então, primeiramente, os animais eles foram pré-selecionados, né? Então, desde o nascimento deles, eles vieram de um rebanho grande, né? De um rebanho maior de 20 mil matrizes que esse programa de melhoramento genético acompanhava, né, na época. E eles foram os melhores animais da safra, né, do ano de 2010, no caso. E aí, os melhores animais daquela safra foram para o teste de consumo alimentar residual. Então, primeiro, avaliação da característica de crescimento. Os melhores animais vão para a avaliação, né, do consumo alimentar residual. Em torno só de 10 a 20% que é indicado, né, dos animais que foram selecionados pela primeira avaliação e para a avaliação do consumo alimentar residual. Vários trabalhos já foram realizados. Dentre eles, Arthur, né, 2001, eles trabalharam aí com animais da raça Angus. E aí eles selecionaram esses animais para alto CAR e baixo CAR. Então, eles vinham trabalhando há 5 anos com essa linhagem de animais de alto CAR e baixo CAR. Igual diz para vocês que a Embrapa tem, né, essa linhagem de animais de alto CAR e linhagem de animais de baixo CAR. Eles observaram que as progênies, né, as progênies de pais, né, selecionados para baixo CAR, eles tiveram peso, né, o peso corporal semelhante ao sobreano, né, que era de 384 e 381. Então, baixo CAR e alto CAR, o peso dos bezerros ao sobreano era o mesmo. Porém, o consumo e o ganho de peso também era o mesmo. Só que qual que é a diferença aí entre, então, essas duas linhagens de animal? Os animais de baixo CAR tiveram um consumo de 11% menos, né, de matéria seca do que os animais de pais, né, de alto CAR. Imagina, então, uma economia aí de 15% em alimento em 2 gerações, né, que foram estudadas. 15% é uma economia muito justificativa, né, muito boa. Realmente Né? Então, pensando só nessa característica. É muito expressivo, né? 15% em tão pouco tempo, né? Considerando o aspecto de
de melhoramento genético, realmente é um resultado muito interessante. Então, no início, né, toda característica que era selecionada, né, Paulo, acho que você tem mais propriedade para falar do que eu. No início, a gente encontra, né, valores mais expressivos. Aí, depois, no decorrer dos anos, né, essa economia, lógico, que vai selecionando esses animais, vai sendo menor, né? Porém, no início é bem maior, né, essa resposta. Outro trabalho também desenvolvido por Herd, né, em 2004, eles avaliaram aí as raças Angus e Hereford a pasto, né? Eles determinaram o consumo dos novilhos em pastagem e classificaram também pelo CAR. E aí observaram que as progênies dos animais de CAR, CAR negativo, menos 1 quilo de matéria seca por dia, esses animais cresceram 19% mais rápido, não tiveram aumento no consumo de alimento, mesmo crescendo 19% mais rápido, e, por consequência, esses animais tiveram um CAR 26% inferior também. Por consequência, tiveram a conversão alimentar 41% melhor do que as progênies dos outros touros. No meu conjunto de dados aqui, daqui a pouco eu vou mostrar a planilha de Excel para vocês, vocês vão ver que tem... eu também fiz o cálculo da conversão alimentar, é uma diferença muito grande. Na verdade, eu vou até projetar lá agora, porque a gente já aproveita o gancho. Ótimo. E vocês vão ver. Apareceu a planilha aí, Paulo? Tá ok. Bom, aqui, pessoal, foram os animais, né? São 120 animais que foram trabalhados nesse estudo, tá? Criados em baias individuais, tá, pessoal? Alimentados em baias individual, o alimento oferecido total de cada um, depois as sobras que foram coletadas. Desculpa, Thiago, desculpa te interromper. Poderia dar um zoom um pouquinho maior, só para a gente poder... Isso, ótimo, obrigado. Bom, Perfeito. vamos voltar aqui. Isso. Os animais, né? Os animais foram utilizados, o consumo em matéria natural aqui, depois foi convertido para matéria seca. E aí eu tenho aqui o consumo diário de cada animal. Tá? Consumo diário, já convertido para matéria seca de cada animal, o peso corporal de cada animal, peso corporal inicial, peso corporal final, peso vivo metabólico, peso vivo médio, peso médio metabólico, que é aquilo que eu disse para vocês, eleva o peso vivo a 0,75, você tem o peso, então, metabólico do animal, e os dias de avaliação. Então, desprezamos os dias lá de adaptação, 84 dias de avaliação. Aqui eu calculei o consumo de matéria seca em relação ao peso vivo do animal, né, individual de cada animal. Então, tem animais que consomem menos, né, 1,7% de matéria seca em relação ao peso vivo, até animais que consomem mais do que 2%. Ganho de peso total, ganho médio diário de cada animal. Vamos dar uma navegada aqui nesse ganho médio diário para vocês verem as diferenças, né, que a gente tem aí dentro de um grupo de animais de alta qualidade, né? Esses animais, pessoal, eles não eram necessariamente animais PO. Eles são animais SAPE, eles são registrados no Ministério da Agricultura. Porém, pessoal, tinha animais PO lá, né, dentro desse grupo, mas não necessariamente os PO são os melhores. Então, aqui a gente tinha ganhos de peso diário durante esses 84 dias de 2 quilos a 1,4 kg. Vamos ver aqui, tem uns aqui bem bacana. 2,3 kg. Se não me engano, o maior foi 2,4 kg. 2,4 kg. Imagina, Nelore ganhando 2,4 kg por dia. Né? Se o professor João tivesse entrado aí, ele ia contar a história, né? Desde quando ele começou lá, Nelore não ganhava mais de 1 quilo, 1,2 kg, né? Ele até conta que fica impressionado de ver uns dados desses. Aí aqui o cálculo de conversão alimentar, né, que é o consumo de matéria seca dividido pelo ganho de peso diário. E aqui vem o CAR.
o modelo do CAR, pessoal. Então, o CAR foi gerado esse modelo aqui, ó. O consumo de matéria seca estimado gerou esse modelinho aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu usei o consumo de matéria seca real em função ao ganho médio diário e o peso médio metabólico. Então, eu usei, né, essas variáveis e rodei uma regressão. Encontrei, então, encontrei esses valores aqui da função. E aí, chegamos, então, chegamos no consumo estimado. Então, ali na frente, nós temos aqui o consumo de matéria seca real. Deixa eu achar aqui. Falei agora. Consumo de matéria seca em relação... Deixa eu pegar aqui, que vai ser mais fácil. Aqui, ó. Consumo de matéria seca, quilogramas por dia. Né? Real, consumo real, menos o consumo estimado. Então, é o que a gente faz aqui, ó. Igual. Eu vou encontrar o CAR. Esse aqui, né? Menos consumo estimado. E aí nós temos o CAR. Tá aí, ó. Que é a mesma coisa que já está calculado aqui. Então, eu tenho animais de CAR negativo, tem animais de CAR positivo. Esse aqui, por exemplo, é um animal que ele comeu 1,660 kg a mais daquilo que estava estimado para ele por dia. Vamos ver um aqui também de CAR negativo. Esse animal aqui, ele comeu 1,120 kg a menos daquilo que estava estimado para ele por dia. Né? Isso aí, pessoal, por dia, durante os 84 dias. Tá? Então, esse foi o modelinho que foi gerado. Ok? Bom, então, quais foram os fatores, né, que a gente observou na revisão de literatura que causam essa variação na eficiência alimentar? Né? Tem que ter, né, alguns fatores. Herd, 2004, ele demonstrou que são vários fatores que podem levar, né, a essa diferença, né? Dentre eles, a manutenção, né, a exigência de manutenção foi um grande fator, a composição corporal, a proporção dos órgãos viscerais, né, e a eficiência na digestão. Então, ele demonstrou aqui, né, que em relação ao metabolismo e estresse do animal, correspondeu a 37% nas variações do CAR, ou seja, né, nessa diferença de consumo de alimento em relação ao estimado. 2% comportamento ingestivo, 10% atividade física, né? Animais que são mais ariscos, né? Às vezes, né? O temperamento do animal, a composição corporal do animal, 5%, incremento calórico, 9%, e digestibilidade, 10%. E 27% ainda desconhecido, né? Esses fatores. E é isso que a gente sempre tenta buscar, né? Que vários trabalhos tentam buscar alguma variável que se correlaciona com o CAR. Por exemplo, a espessura de gordura, será que ela pode se relacionar com o CAR? Comprimento corporal, perímetro torácico. E, por último, o pessoal já estava avaliando a genética, né? Se encontrava algum gene que respondia, né, essa variação no CAR. Por que busca, né, isso? Porque a avaliação do CAR, pelo consumo, mensurando o consumo, ela é muito dispendiosa, é muito trabalhosa. Então, a gente tem que tratar desses animais individualmente, coletar os dados de consumo desse animal, coletar os dados de peso, ganho de peso, e isso é um trabalho muito grande.
E aí, então, as pesquisas direcionaram aí para tentando achar um marcador. Mas ainda que eu saiba, não se conseguiu isso, né? Achar um marcador molecular para poder selecionar. Desde o do nascimento, já pode selecionar animais que têm CAR negativo, né? Quando achar isso, né? Se achar. Alguém está querendo falar alguma coisa? Não? Lana é um pesquisador, né, brasileiro, acho que o Paulo deve conhecer. Trabalhou com bovinos, né, seleção de bovinos pela conversão alimentar, e ele observou o tamanho adulto das vacas, né, foi aumentando. E ele demonstrou, né, que também eleva o custo de produção quando aumenta o tamanho das vacas, né? Aumenta a exigência de energia metabolizável para a manutenção dos animais. Almeida também, trabalhando com o Nelore, né, observou que a seleção para crescimento foi comprometida. Então, quando se trabalha com seleção de animais para crescimento, conversão alimentar, pode comprometer devido ao tamanho adulto aí dos animais. Você vai selecionar animais, vacas aí, por exemplo, cada vez maiores. Nesse trabalho, eles observaram que os Nelores que foram selecionados para CAR tiveram peso a desmama, né, 10% maiores do que os animais que não foram selecionados. Desculpa, os animais selecionados pela conversão alimentar tiveram ganho de peso 10% maior, porém, consumo de matéria seca 16% maior. Viu, professor Tiago? Comentaste, né, que há poucos anos atrás, comparado, né, com tudo que foi desenvolvido em pesquisa, em melhoramento genético de bovinos no Brasil, que não é mais do que 30, 40 anos, nós realmente não tínhamos aí um Nelore com um tamanho equivalente a animais de raça continental. Por exemplo, a gente tem Nelore aí facilmente superando 1 tonelada de peso, né? E com certeza isso aí foi oriundo, reflexo dos programas de melhoramento que se acabaram se desenvolvendo, focando justamente características que tinham correlação muito marcante com o tamanho corporal, né? Peso, no caso. Né? E aí essa revisão está mostrando justamente, na minha opinião, né? Justamente é o reflexo disso aí. Mais cada vez maiores e mais pesados, inclusive em raças que não eram nunca foi prioridade, né, de melhoramento o tamanho, como é no caso do Nelore. E isso é grave, né? Você está aumentando aí, como a gente falou, da exigência de manutenção desse animal, né? Certo. Então, há reprodutores muito grandes, né? E num rebanho brasileiro aí de vacas menores, né? Isso nem é viável, né? Você colocar isso no rebanho, nesses machos aí no rebanho que a gente tem. Bom, e aí, pessoal, entrando aí no nosso trabalho, né? Aqui tem uma imagem de como que eram as baias. Lá, esse aqui é o confinamento experimental lá da UFG, né, de bovinos de corte. Essas primeiras baias que vocês estão vendo aqui são baias coletivas, né? Ao fundo ali são baias individuais. São duas baterias de 60 baias individuais aqui e 60 mais embaixo. Foram utilizados nesse trabalho 120 touros, né, Nelore. A idade deles tinha mais ou menos 20 meses, peso inicial mais ou menos de 397 quilos. Esses animais eles vieram de 13 propriedades, né? 13 propriedades que os programas de melhoramento genético, né, o programa Qualitas de melhoramento genético, eles fazem, né, esse papel aí, fazem esse cruzamento, fazem acasalamento, seleção dos animais, né, nessas propriedades. E aí, esses animais, como eu disse para vocês, eles foram pré-selecionados, né, desse rebanho. Essas propriedades aí, somando, elas têm mais ou menos 20 mil matrizes. Então, esses bovinos aí, esses 120, eles vieram desse rebanho. Foram pré-selecionados por peso a desmama, ganho de peso pós-desmama, por perímetro escrotal, musculosidade, né, aquele epimuras, quase mais de 20 características, né?
eles foram pré-selecionados por mais de 20 características. E aí, os melhores vieram lá para esse estudo final, que era o estudo da eficiência alimentar, né? Que é, como a gente já falou, que é um parâmetro aí muito importante. Nós vimos ali no trabalho que foi apresentado lá, uma redução de 15% no consumo de alimento, né? Então, é um parâmetro muito importante aí para a lucratividade aí do sistema. Os animais, então, vocês estão vendo aqui esse monte de saquinho aqui na frente, né, de saco aqui, coletando as sobras individual de cada animal. As sobras eram pesadas. Os animais tinham bebedouro, né, um bebedouro para cada 2 baias. Foi um trabalho bem dispendioso, pessoal. Foi bem trabalho de doido mesmo. Aqui eu, falando com o Paulo, perdi 15 quilos aqui na condução desse experimento. Tá precisando fazer outro desse de novo, viu? O trem tá feio. Dessa pandemia aí, o ganho de peso aqui em casa tá alto também, viu? Aí, pessoal, a dieta Thiago, foi a mesma para... Oi. Já que aproveitar que a gente fez uma pausa aqui, a gente tem uma pergunta aqui do colega Jailson. Ele fala o seguinte, ó. O cara pode se afetar também pela memória metabólica dos animais, devido à nutrição fetal, pressão metabólica, nutrição nos primeiros meses de vida do animal? Então, eu não vou saber te explicar, porque o CAR ele tem muitas variáveis que podem influenciar ele, igual a gente viu naquele gráfico lá. Com certeza pode sim, né? Eu imagino que sim, porque são várias características, não é só uma característica aí. Se fosse uma só, era muito fácil a gente selecionar os animais. Então, eu imagino que com certeza, né, pode, eu imagino que deve afetar também. Certo. Não vi nenhum trabalho científico aí exatamente nesse sentido aí. Mas eu creio que pode ter também influência desses fatores aí, tá? Só que assim, na condução desse experimento, né, os animais eles eram padronizados, né? Então eles tinham, mesmo sendo de fazendas diferentes, eles passaram por um período de adaptação para evitar esses problemas aí evitar esses problemas, gente, como é que fala? Fugiu da memória. Mas para período de adaptação, para tirar esses efeitos aí de fazenda, né? Então eles tinham a mesma idade, eles eram filhos de animais de touros da mesma linhagem, né? Apenas as vacas ali que modificavam um pouco. Então isso aí já influencia um pouquinho, né? Certo. Mas eles eram animais contemporâneos, né? De um mesmo rebanho, assim, de um rebanho de animais de mesma linhagem. Aí a dieta desses animais foi a mesma, né? Então aqui a dieta no confinamento. Então esses animais receberam a mesma dieta durante todo o confinamento. A dieta foi com silagem de milho, né? 18%, bagaço de cana 5%, casquinha de soja 24%, sorgo 46%, aí farelo de soja e núcleo mineral. Então era a dieta não muito agressiva, né? Porque era touros, né? Tinha ali mais ou menos 24, 18, uns 70, né, mais de 70% ali de quase 30% de volumoso, né, e o restante aí de concentrado. E uma grande quantidade de inclusão de casca de soja, né, que reduz aí problemas digestivos também. Demonstrando, né, como que era feita, a mistura da dieta era feita no vagão forrageiro, era pesado, né, a dieta para cada animal, tem uma balancinha ali na frente do vagão, e era feita a pesagem, né, dessa alimentação, fornecida e anotada para o animal. No dia seguinte, a gente passava fazendo leitura de coxo pela manhã, para ver se o animal tinha consumido tudo aquilo, e depois, antes da alimentação, que era às 13 horas da tarde, a gente fazia outra leitura para ver, né, como é que estava o score de coxo. Aí aumentava ou reduzia, né, o alimento de acordo com o consumo do animal, sempre tentando deixar sobras em torno de
no máximo 10%, para não ter muito problema aí na seletividade. E o bovino, pessoal, eles têm uma grande capacidade de seleção de alimento. Alguns têm preferência mais pelo volumoso, outros mais pelo concentrado, o outro come tudo que você coloca para ele. Sim. Tá? Então a gente percebia, era muito visível isso. Então alguns deixavam ali uma sobrinha só de concentrado, outros deixavam só volumoso, outros deixavam só a casquinha de soja porque ela era peletizada. O bicho conseguia separar, para vocês verem, tanto que era homogênea a dieta, ele conseguia separar aquilo que ele não queria. Isso é terrível. Então, o período foi de 84 dias, os animais eram pesados a cada 28 dias. Foi feita, então, a coleta aí, né, do ganho de... foi feita a mensuração do ganho de peso e o CAR. Né? Como eu disse para vocês, o CAR foi proposto primeiro por esse autor, né, Cote, em 63, e nada mais é do que o consumo de matéria seca observado menos estimado. Estimado, então, por meio da regressão do peso médio metabólico e do ganho médio diário. Né? As diferenças, então, do CAR, a gente selecionou, então, depois que rodou, né, observamos aí quem era CAR positivo, negativo e intermediário, eles foram separados em 3 grupos. Então, animais com CAR com meio desvio padrão acima da média, eram os animais de CAR negativo. Animais com desvio padrão menos meio desvio padrão abaixo da média, eram os de CAR negativo. E os intermediários, né, se localizavam entre os limites de alto e baixo CAR. Tá? Bom, e aí foi feita também mensuração da espessura de gordura subcutânea, né, como vocês estão vendo aqui, ó. Entre a 13ª, 12ª e 13ª costelas, na região da picanha aqui também, na P8, né, que a gente fala. Foi feita a mensuração do score de temperamento do animal. Então, ele era colocado dentro do tronco e a gente observava aí o score dele de movimentação dentro do tronco. Então, tem um score de 1 a 5, 1 animal calmo, sem movimento, 5 animal mais violento, né, tentando se debatendo lá dentro do tronco. Tudo isso aí, pessoal, para tentar correlacionar com o CAR, né? Então, a espessura de gordura, fizemos ela também para fazer uma correlação com o CAR, para ver se a gordura ajudava a explicar um pouquinho do CAR, para ver se o temperamento do animal ajudava a explicar um pouquinho também do CAR, porque a gente não tem ali uma característica fixa, né? Falar, é isso aqui que vai causar as variações no CAR. Então, são muitas coisas que podem causar essa variação. O tempo de fuga, né, que também está relacionado ao temperamento do animal. Então, aqui a gente tem essas fotocélulas, elas eram colocadas a 1,80 m da saída da balança, e aí a gente mensurava o tempo de fuga que esse animal tinha, né, para percorrer esse tempo. Depois foi convertido em metros por segundo. Ou seja, aquele animal que sai mais rápido é um animal tem um temperamento mais forte, né? Aquele que sai mais calmão, ele demora mais para poder sair do tronco. Então, ele tem uma velocidade de fuga menor. E aí foram feitas várias medidas corporais também para tentar correlacionar isso com o CAR. Perímetro torácico, circunferência escrotal, largura de garupa, profundidade do animal, dentre outras medidas aí. E aí, quais foram os principais, né? O que a gente observou aí? Aqui eu coloquei essa tabelinha de máximos e mínimos, né? Então, tinha animal com peso mínimo inicial de 321 quilos e peso máximo inicial de 491 quilos. Ganho de peso diário. O menor ganhou 1,05 kg por dia, o que ganhou mais 2,450 kg por dia. Né? Então, para Nelore, isso aí é excepcional. Né? Durante 84 dias. Consumo de matéria seca. Olha só, pessoal, tanto que isso aqui é interessante também. Diferença da metade, né? O animal que consumiu menos, 6,3 kg por dia, consumiu mais 12 quilos por dia. Em relação ao consumo de matéria seca em relação ao peso vivo, 1,57% até 2,45%. Conversão alimentar, agora aqui vocês dêem uma atenção especial.
Conversão alimentar praticamente de suíno, gente. Né? Suíno caipira, né? O animal que teve a melhor eficiência pela conversão alimentar. 3,75 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. E o máximo, 7 quilos, né, de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. Então, dentro, né, de animais contemporâneos, animais pré-selecionados, existe... A bovinocultura ainda é muito... tem muito ainda a se fazer, né, Paulo? Tem muita coisa para melhorar. Ele é muito despadronizado ainda. A variabilidade é grande, né? Então... A variabilidade é muito grande. Diferentemente aí da suinocultura e avicultura, né, você não acha uma diferença muito grande aí entre os animais, né, na conversão alimentar, por exemplo. É verdade. É muito próximo. Isso, né? Isso que você já trabalhou com animais previamente selecionados, né? Previamente selecionados, animais muito parecidos, tudo, assim, né? A característica genética é muito parecida. Então, assim, é bom, né? Isso é bom para quem vai trabalhar com melhoramento genético, é ótimo, né? Porque como tem muita variabilidade, é interessante, tem muito ramo ainda, tem muita coisa a se fazer. Até chegar num padrão, né, tem muito trabalho a ser feito ainda. É verdade. É uma área, né, da zootecnia que tem muito trabalho ainda, né, na bovinocultura aí. Suinocultura, avicultura, já melhorou demais, né, dos anos para cá. Então, tiraram muito aí a espessura de gordura do suíno. Hoje, acabou, o suíno tá light, né? O suíno tá light, não tem mais o que fazer. Isso é uma característica que eu estou falando, né? Agora, a bovinocultura tem muita coisa a se fazer, muita coisa a melhorar. Os animais são muito padronizados, né? Você chega no confinamento de animal nelóide, tem animal de vários tamanhos, várias conformações, né? Enquanto em aves e suínos eles já são muito mais padronizados. Certo. Bom, e aí o CAR também, o animal que teve o CAR mais negativo, né? Ele teve um consumo de matéria seca quase 2 quilos a menos daquilo que foi estimado para ele, em relação ao peso dele. E o CAR positivo, 1,660 kg de consumo acima daquilo que estava estimado para ele. Aqui a questão de análise estatística, né, o modelo que foi utilizado, foi feita a análise de Tucker, né, das medidas, depois que separou em 3 grupos, né, alto CAR, médio e baixo CAR. Então foram separados nos 3 grupos e aí foi feito várias, né, relações aí, foi utilizado várias variáveis aí, fazendo a comparação pelo teste de Tucker. As análises de temperamento, né, e que foi por score, né, foi feito pelo teste Cruz-Kawalski, que é um teste não paramétrico. E aí foi feita também a correlação, né, correlação de Pearson, né, entre o CAR e algumas variáveis de desempenho, área de olho de lombo, espessura de gordura, para tentar encontrar uma correlação entre o CAR e alguma dessas variáveis. Objetivando o quê? Vamos supor que a gente encontrasse uma correlação alta do CAR com a área de olho de lombo. Isso seria ótimo, né? Porque a área de olho de lombo é fácil da gente mensurar. Então, não precisaria ficar tratando os animais individualmente para coletar a informação do consumo, do ganho de peso, para saber depois, né, qual que era CAR negativo, CAR positivo, para selecionar os animais de CAR negativo. Seria ótimo se encontrasse uma variável que fosse altamente correlacionada com o CAR, né? Porém, não tem, né? O CAR são várias coisas que podem influenciar nele. Certo. Aí aqui está a equação de regressão, né, que foi utilizada. Tá? Foi utilizado na equação também a espessura de gordura, a área de olho de lombo, só que não demonstrou significância aí na predição do consumo. E aí a gente retirou do modelo também. Aqui um gráficozinho demonstrando o consumo de matéria seca observado em quilogramas por dia e o consumo de matéria seca estimado, então, de cada animal. Então, observe que o quadradinho são os animais de alto CAR, triângulo, animais de médio CAR, e a bolinha, animais de baixo CAR. Ou seja, bolinhas são aqueles animais que tiveram consumo, então, menor do que do consumo estimado, né? Consumo observado
menor do que o estimado, e vice-versa. Aham. Então, vamos lá para as medidas, né, que foram comparadas aí. O que é mais importante aqui? Consumo de matéria seca. Então, aqueles animais que foram que ficaram no baixo CAR, né, que foram o número de 34, médio CAR 44 animais e alto CAR 42 animais foram classificados. O consumo de matéria seca desse grupo, né, de baixo CAR, a média foi de 8,4 kg por dia, enquanto que de médio foi 9,500 e alto 9,700. Então, 1,3 kg aí entre o alto e o baixo CAR de diferença. 1,3 kg por dia é muita coisa, né, de matéria seca. O ganho de peso diário, 1,7 kg, né, do baixo CAR, 1,8 kg aqui, 1,7 kg aqui também no alto CAR. Então, observe que os animais com o mesmo ganho de peso diário, porém com um consumo de matéria seca diferente, né? Tá aí o que precisava ser mostrado, né? Isso que a gente quer mostrar e isso que a gente defende, né? O animal tem o mesmo peso final, não significativo, pelo P, que deu 10,23, mesmo ganho mediário, P de 10,22, mas a questão do consumo tem essa diferença, né? O peso inicial aqui, mesma coisa, né? O grupo aqui, ó, 397, 391. Peso final, 537, 533, então não tem diferença estatística isso aqui. Aí vem o consumo, né, com a diferença dessa aí, né, de 1,3 kg, deixa eu ver a porcentagem, 13%, quase 14% de diferença. E é aquilo que o trabalho lá atrás mostrou, né? Bem parecido, quase 14% de diferença aí no consumo de matéria seca. Para o mesmo ganho de peso. Muito interessante. A conversão alimentar foi menor, né, para os animais aqui de baixo CAR, foi melhor, né, nesse caso, 5,09, a média, né? E aqui 5,7. Mas aí eu lembro vocês, né, que 5,9 é a média, né, do grupo. Mas vocês viram lá que teve um animal lá que teve 3,4, né, lá na planilha. Certo. Ou seja, aquele animal lá, com certeza ele estava lá entre os primeiros, né, lógico. O aspecto, né, Tiago, que a gente tem que levar em consideração é que no melhoramento animal, a variação individual, ela também é relevante comparado com a pesquisa científica, né? Que a pesquisa científica trabalha com médias. Isso. Mas no melhoramento você precisa também de cada informação individual, justamente para identificar o animal que tem uma diferença, né, em relação aos demais do grupo. Claro, não necessariamente aqui os 120 são considerados como bons touros, né? Certo. É lógico que sim, pela eficiência. É lógico que eles foram pré-selecionados por todas as características que os programas de melhoramento fazem, né? Eles já eram considerados touros de qualidade. Porém, né, agora, pela avaliação da eficiência alimentar, aí sim, a gente foi feito um ranqueamento, né, dos melhores touros, levando em consideração desde as características pré-selecionadas e o CAR. Então, o programa de melhoramento genético fez isso. Só que eu não utilizei esses dados, eles não passaram isso para a gente. Certo. Mas aí teve individualmente. Eu sei que aí depois esses touros eles foram leiloados, tá? Sim. Eles foram para a pecuária lá de Goiânia e foi feito um leilão. O melhor touro lá que foi leiloado, ele saiu pelo valor de 70 mil. Né? 70 mil reais. Sério, cara, olha que interessante. Para quem não conhece, né, gente, a pecuária é uma feira agropecuária, né, que existe. Eu não sei, ela ainda é no centro da cidade? Dentro da cidade? É aquela lá ainda. Vocês imaginem, gente, uma área gigante no meio de Goiânia, né, onde tem Gigante. lá, como se fosse o equivalente à Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul, né? É muito grande. Daqui lá deve ter uns 2 alqueiros lá dentro, não sei. Muito grande. E 70 mil, então, chegou a ser comercializado um animal desse? O melhor, 70 mil. Olha E aí. foi comprado pela Alta Genética. Olha aí, ó. Pronto, é Ele isso aí foi que nós touro da estamos... Alta Genética.
É justamente o que a gente estava abordando nas nossas videoaulas, o aspecto justamente de retorno desses investimentos feitos em melhoramento animal, que acabam sendo muito cobiçados, né, por essas empresas que trabalham com venda e comercialização de material genético, no caso sêmen. Uhum. Tá comentando aí. Pronto, o animal desse É, tá... aquela estrutura lá que vocês viram lá de confinamento, quem pagou ela foi os produtores, donos dos touros, né? É? Que lá foi contrapartida deles. Aham. Então eles fizeram aí eles bancaram aquilo lá tudo. E aí, para a gente poder fazer esse trabalho, né, de seleção para eles, porque esse trabalho ele tem que ter um apoio da universidade, né, para se garantir um estudo científico, né? Certo. E aí, os 3 primeiros melhores foi mais ou menos esse valor aí. Mas todos eles foram vendidos, e bem vendidos. Né? Não teve menos do que 15 mil. Então, teve todo, desde 60 para baixo até 15. Né? Foi bem bacana. Que joia. Então, aí, como a gente, né, pode perceber que o consumo de matéria seca dos animais de baixo carro foi 13% menor, né, do que os animais de alto carro. E aí, semelhante a outros autores também, que encontrou mais ou menos a mesma coisa. 14, né? 15%. E aí, esses autores aqui observaram que a diferença no consumo de matéria seca, né, dos animais da mesma raça possui moderada herdabilidade, 18 a 35, né? 0,18 a 35. Então, ou seja, é uma característica genética que existe, né, uma herdabilidade que vai ser moderada, né? Ela vai ser passada em menor velocidade, mas tem, né? Portanto, justamente é uma característica interessante ser trabalhada em teste progênio. Sim. Tem essa grande vantagem aí. Uhum. No caso que tu está apresentando aqui, Thiago, é o que a gente propõe na teoria, né? Tá tudo fechando aqui com o que é exposto na teoria básica do melhoramento animal. Questão da Isso. importância da E a herdabilidade. gente está falando só de uma variável, né? Tem muitas variáveis. Nós estamos falando só da eficiência alimentar, né? Pelo CAR, né? É verdade. É só uma característica muito importante, muito trabalhosa, mas só que muito importante, que causa um efeito econômico muito grande, né? Certo. Acho que a gente já falou. Professor. Oi. Que peso tu julgaria ideal para essa característica lá no índice final do melhoramento? Que ela é importante, eu acho uma baita ferramenta. Que peso? Ela teria que ter o recomendado lá no índice final para gerar o índice final do animal no melhoramento. Em percentagem? Isso. Rapaz, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se a gente tem aqui o catálogo de. Essa parte aí não mais era do pessoal lá do programa de melhoramento genético, né? Então eles que a gente só foi assim, só fizemos o teste, né? Calculamos aí essas variáveis, mas aqui eu tenho até o catálogo aqui, vamos ver se a gente pode até achar isso aqui. Querendo ou não, ainda é uma característica pouco usual em programas de melhoramento via teste progênio, né? Então, ela está sendo mais utilizada agora justamente em provas de desempenho individual, né? Mas essa tua pergunta aí, Jailson, é bem interessante mesmo, porque eu fiquei até curioso para ver como é que a Embrapa lá, a Embrapa Arroz e Feijão, que faz os testes de desempenho individual, eles geram um índice, né? E eles devem ter alguma sugestão para isso aí, tá? Eu vou até, se vocês me permitem, eu vou dar uma buscada aqui, ó.
ajudar aqui o professor ajuda aí enquanto ele que continua aqui com o essa tema. informação aí eles que geraram isso lá e eu não tive informação de quantos por cento. Ótima pergunta, isso aí foi bem. Aqui, ó, esse aqui foi de 2012. Eu peguei o catálogo de 2012 porque o experimento que eu fiz foi em 2011, então esse catálogo aqui foi dos animais, né, desse ano. Mas deixa eu dar uma te ajuda aqui, viu, Thiago? E aí tu continua então a explanação do tema? Aham, E aí eu já retorno aqui com o pessoal. beleza. Cadê o negócio aqui? Assim, eu não tenho informação desse índice, porque aquelas características que foram pré-selecionadas, né, foram eles que fizeram, né, Certo. antes dos animais irem para lá, né. Então, são quase 20 características que foram pré-selecionadas, e todas elas são utilizadas para gerar esse índice. E por último é o CAR. Aí quem fez, né, isso aí foram eles lá. Isso é critério, né, de cada central. De cada programa. De cada programa. Bom, Certo. então, Eu só comentei para ver se tinha algum conhecimento sobre isso, né? Porque são características novas, assim como a pressão metabólica e a memória metabólica são assuntos novos, né? Então eu queria saber se tinha algum conhecimento já sobre isso, mas acredito que vai demorar um certo tempo para isso se tornar mais rotina na questão do melhoramento. Sim. Eu creio que sim, né? O CAR já tem alguns anos. Aqui no Brasil ele é recente, né? Então, para fora aí o pessoal já tem feito muita coisa. Mas aqui no Brasil ele é bastante recente. Bom, aí aqui, pessoal, as correlações, né, que foram observadas. Então, observou-se aqui correlação positiva do CAR com o consumo de matéria seca, ou seja, animais de CAR positivo, consumo de matéria seca maior. Conversão alimentar, animais de CAR positivo, conversão alimentar também maior. Então, foram correlações, assim, demonstrando aí a eficiência dos animais de CAR negativo, né? Então, CAR negativo, consumo de matéria seca menor, confirmando, né, isso aí. Aqui, em relação ao temperamento, né, não observou-se nesse estudo diferenças aí em relação ao temperamento dos animais. Tempo de fuga e reatividade dentro do brete. Então, ou seja, o temperamento aqui não teve influência no CAR. Eu até estava comentando com o Paulo aí um pouquinho antes, né, de iniciar, que o Nelore, ele é um animal que ele inicia, quando a gente coloca ele no confinamento, quando ele vem do pasto, que ele não é muito manipulado, ele chega bravo, porém passa o tempo aí de manipulação com ele fica muito manso, né? Eu já retorno. Ao contrário aí de animais que eu tive experiência, de animais que tem um sanguinho europeu, que inicia, né, manso, depois fica né, mais bravo, mais nervoso. Então aqui não teve diferença nenhuma entre os baixo, médio e alto CAR em relação à velocidade de fuga e reatividade, entre o temperamento desses animais. Bom, então assim, basicamente, né, é isso aí, pessoal, mais a seleção dos animais pelo CAR, objetivando aí uma redução no consumo de alimento, mantendo o ganho de peso dos animais, mantendo o peso, e chegando aí sempre em animais mais eficientes. É igual a gente mesmo, né? Tem gente que come pra caramba, não engorda nada. E tem uns que comem só um pouquinho e ganham peso danado, né? Parece que faz fotossíntese, né? Então, dentro do animal é a mesma coisa, né? Dentro dos animais é a mesma coisa. Sempre você vai encontrar animais mais eficientes do que o outro. E aí são várias as características que levam a isso, né? E é isso que o pessoal está procurando, está tentando fixar, para ser mais fácil de
de selecionar esses animais aí mais eficientes, porque ainda é muito dispendioso. Ou a gente, como a gente tem que fazer a mensuração do consumo de alimento, ela pode ser manual ou pode ser por coxo eletrônico. Então, já tem várias universidades aí, a Embrapa, ela trabalha com coxo eletrônico. Então, o animal tem um chipzinho na orelha, ela entra lá no coxo eletrônico e aí o animal consome, depois que ele sai, desconta o peso que ele comeu. Então, assim, é mais fácil. Os animais podem ficar em baias coletivas. Só que aí tem um problema também. Eu disse para vocês lá atrás que o bovino ele seleciona alimento, né? Tem uns que preferem mais volumoso, outros mais concentrados. Pode ter esse problema aí também, que constitui um erro na hora dessa avaliação, né? Mas é um erro que normalmente sempre tem, qualquer experimento tem, né? Um erro. Mas, oi. Eu quero aqui aproveitar, então, te ajudar aqui a responder a pergunta do Jailson. Estava consultando aqui a prova de teste de desempenho de touros jovens da Embrapa Arroz e Feijão a Pasto, que foi realizada no ano passado, em agosto do ano passado. E eles mensuram consumo alimentar residual, mas eles não incluem no índice de classificação final ainda essa informação. Ela não faz Não parte. estão no catálogo ainda. Eles comentam no catálogo que o teste de consumo alimentar residual é feito, mas não é incluído ainda no índice de classificação final dos animais. Tá? Eu vi aqui também no Qualitas que não tem, ó. Aqui, mesmo no próprio Qualitas, ó, olhando aqui na sumário deles, ó, tem aqui as porcentagens, né, de classificação, de acordo com as características, né? Certo. E aí não tem. Só tá falando aqui, ó, melhor touro para... cadê? Tinha um aqui. Esse aqui, ó. Primeiro colocado em custo por arroba total no teste de eficiência alimentar do Qualitas. Mas só que aí não tem, ó. Tem a classificação, mas realmente não tem aí tem aqui temperamento. Esse aqui que é o cara de 70 mil reais. Ó. Esse bicho aqui, ó. A gente não tá... Jambó. A gente não tá... Não, desculpa. É. Eu parei a apresentação, né? Tô achando que... Deixa eu voltar aqui. Então, na verdade, eles comercializam os animais como um valor único, né? Separado. O cara é uma informação à parte do índice de classificação final, pelo menos por enquanto, né? É esse aqui, ó. Jamboque. Aí aqui tem, ó, como eu disse, né, a classificação dele de acordo com as características. Certo. Aí, ó. Aí só tá colocado aqui, ó. Primeiro colocado em custo por arroba total no teste de eficiência alimentar, né, que foi feito lá na universidade. É uma informação separada do índice de classificação final. Só um instantinho, deixa eu abrir um portão ali para uma... Fica à vontade. Só um instantinho. Você está respondida a pergunta, Jailson? Sim, professor, perfeitamente. Que beleza. Era mais ou menos o que eu imaginava, porque no Brasil sempre demora um pouco para as características se tornar rotina, né? Pois é. E outro aspecto também é a questão de que, às vezes, um teste de desempenho, ele segue um padrão dentro da associação de criadores, associação de raça. Esse é o problema de... E às vezes, incorporar característica nova leva um certo tempo, né, para o pessoal aderir. E não é no sentido de não ser uma informação importante, mas é no sentido de viabilizar em outras centrais de teste a mesma metodologia, a mesma estrutura, porque como o professor Tiago aí comentou, tem que ter baia individual, né? Isso aí é um investimento relativamente alto. É muito caro, né, para fazer isso aqui. Então, vocês verem que foi feito em 120 touros só, né? Se for fazer numa quantidade maior, né, aumenta muito o custo. Por isso que busca-se outras características que correlacionam com o CAR. Certo. Então, o dia que encontrar, né, um marcador molecular ou qualquer outra característica que correlaciona com o CAR, tem uma correlação alta, aí eu creio que aí passa a ser
um fator aí também, entra, né, na classificação dos animais. Mais usual, né? O pessoal acaba se interessando mais. Isso. Mas Mas é igual você falou, tá começando, né? exatamente, é o início, né? Mas quando o pessoal começar a atentar justamente por essa questão de redução de custo com a alimentação, isso aí vai ser provavelmente uma característica tão prioritária quanto as outras que já estão incluídas nas provas de desempenho e nas avaliações genéticas, né? Uhum. Vou Pois é. abrir aqui a palavra para o pessoal, mas alguém tem alguma questão, pessoal? Uma dúvida em relação ao aspecto? Na verdade, o que a gente queria era mostrar para vocês a relevância dessa informação, que mexe justamente não só com a parte de desempenho animal, mas também com o aspecto de viabilidade econômica de uma atividade. Vocês imaginem, gente, num sistema intensivo de produção animal, com bovinos de corte, você reduzir consumo sem mexer em desempenho, sem mexer em peso, isso é algo muito importante, mesmo, de verdade, né? E numa matriz de custo de viabilidade econômica de uma tecnologia, de um sistema de terminação, enfim, ou de um ciclo completo como um todo, quando você reduz gasto com alimentação, gente, algo que realmente impacta bastante e, por consequência, né, é algo que estimula o pessoal a trabalhar também do ponto de vista genético, tendo em vista que existe herdabilidade para essa característica, existe então a possibilidade de se melhorar geneticamente. É mais fácil melhorar CAR do que melhorar a eficiência reprodutiva, É verdade. né? Então, tá aí E assim, igual, assim, no mesmo sentido que você está falando, a gente tem que alinhar, né? Igual os alunos, eles precisam linkar essa questão da genética e nutrição também, né? Visando aí essa redução no consumo de alimento. Por exemplo, hoje, né, tem vários aditivos aí, um dos mais utilizados, monenzina, né? Monenzina, todo trabalho que a gente vê aí, a monenzina ela deprime o consumo de alimento, porém mantém o ganho de peso, né, dos animais. certo. Imagina, aí você alia a nutrição com com essas características genéticas aí, né? Você olha quanto que a gente consegue, né? Consigo aí 15% do CAR, mais aí uns 10% da monenzina. Vai indo, a gente vai Certo. melhorando a cada vez mais nessa. É a interação genótipo-ambiente, né? Sendo trabalhada para melhorar a eficiência de produção, no caso, né? Mas muito interessante, sabe? Eu estou muito satisfeito com o que foi apresentado e espero que os nossos colegas, alunos também tenham compreendido, né? E captado, né, a relevância desse tema, da mensuração e da interpretação dessa característica, que é o consumo alimentar residual. Tá? E, mais uma vez, né, agradecer a presença de todos os colegas, né, reforçando aqui que essa live está sendo gravada e disponibilizada para consulta do pessoal posteriormente. Né? E ao professor Tiago, mais uma vez, né, o nosso agradecimento, a disponibilidade. A gente sabe que você é muito ocupado, você tem muitas atividades, né, aí sendo realizadas não só com aluno de graduação, também de pós-graduação. E a gente agradece a disponibilidade de tempo, essa paciência e compartilhar conosco o seu conhecimento, certo? A gente fica aí te devendo essa, tá, Tiago? É isso, Paulo. É prazer imenso te conhecer, né? Através do professor João Resta, que é um ícone nacional, né? Na bovinocultura de corte do Brasil e do mundo também. Né? Depois você tem que dar uma live, né? Fazer uma live com o professor João para mostrar aí o currículo dele aí para os alunos, mostrar os trabalhos, né, que ele já desenvolveu no Brasil todo, né? O professor João Resta, não sei se você comentou com os alunos, era daí de Santa Maria, né? Foi professor aí. Eles devem ouvir, né, falar dele, né? Talvez alguns não conheçam, né, mas só para situar o pessoal, foi o idealizador do projeto Cruzamento Charolais-Nelore, aqui da Laboratório Bovino de Cultura de Corte, que se iniciou em 1984 e continua até hoje, né? Um dos grandes projetos de cruzamento em bovinos, sendo ainda
realizados e ainda em atividade no Brasil atualmente. Né? Mas enfim, a gente se Deus quiser, vamos ter a oportunidade também de trocar uma ideia com ele, né? Se ele se dispor, falar sobre melhoramento genético também, tá bom? Mas hoje é contigo, hoje o Tem que mérito aproveitar. mas O hoje velhinho o mérito é teu, os louvores são teus, tá? Muito obrigado, viu, Thiago, mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo e a gente vai finalizando essa live. Obrigado por tudo. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigadão.